Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade às nossas aulas, né, sobre a 0490, né? Primeiro aí pedir desculpa pela minha voz, né? Um pouquinho afônico, tá? Mas vamos dar continuidade aí às nossas aulas, né? Muito bem, muito bem. Sejam todos bem-vindos, né? Eu vou admitindo aqui algumas pessoas, né? Já comecei a gravar já. Deixa eu só compartilhar aqui. Deixa eu ver aqui. Permitir todos. Muito bem. Então já começamos aqui, né? Já, já vai para a gravação essa parte, tá? Fiquem tranquilos e convidados a ficarem à vontade. Tudo bem? Muito bem. O nosso propósito aqui é dar continuidade, né? A 0490, tá? É, as pessoas estão com alguma dificuldade, às vezes, para acessar pelos links, né? Desses links que eu mando para vocês do Meet, acabou, tá? Não tem como você acessar depois. Você tem que entrar lá no Drive e entrar lá pelo Drive, tá bom? Temos, inclusive, é difícil, às vezes a pessoa não está conseguindo, ela não vai conseguir acessar, né? Mas tem um vídeo lá explicando também como é que funciona lá os drives, tá bom? Mas, para os nossos estudos, né? Com calma, tranquilidade, tudo no tempo certo, na hora certa, nós vamos entregar nossa 0490 hoje, tá bom? Vamos entregar aí essa nossa 0490, tá bom? E vou admitir mais algumas pessoas aqui, tá? Dentro daquele propósito de vermos aquilo que é mais importante para a nossa aprovação, tá bom? Muito bem. Mais uma vez, desculpe a minha voz, né? Também com um processo gripal, normal, né? Muito bem, ó. Então, sobre outro assunto, né? Boa noite, boa noite. Sobre o assunto penalidades, tá? Sobre o assunto penalidades, o que nós temos que verificar? As penalidades, né? Quais são elas? É a primeira situação que está no artigo 154 da nossa lei 0490, que é o Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso, né? E dentro dessas penalidades, artigo 154, né, há um cuidado que nós temos que ter imenso, imenso, tá? Enorme. Faz tempo que não vem essa questão, quem sabe ela vai vir agora, né? Que é a respeito dessa penalidade aqui, ó, repreensão. A repreensão. Em muitos estatutos, a repreensão ela vem como advertência. Na prática é a mesma coisa, tá? Todavia, contudo, entretanto, aqui no nosso estatuto, a repreensão, ela tem a nomenclatura de repreensão, então você tem que tomar cuidado. Se a banca falar que uma das penalidades disciplinares da 0490 é advertência, é falso, não é. É repreensão, tá? Na prática, é a mesma coisa que advertência, mas aqui em Mato Grosso nós não utilizamos advertência, usamos o nome repreensão. A próxima é a suspensão. A gente vai ver cada uma delas aqui, que é importante ver os detalhes de cada uma delas, tá? A suspensão é uma penalidade normal, digamos assim, comum, vários estatutos. Demissão, a demissão é uma penalidade, e eu sempre gosto de alertá-los, tá? Exoneração não é penalidade, tá? Quando se fala de penalidade, nós falamos de demissão, tá? Aí nós temos a quarta penalidade, que é a cassação da aposentadoria ou disponibilidade, ou seja, a pessoa foi aposentada e eu cassei a aposentadoria dela porque ela essa cassação da aposentadoria é como se fosse uma demissão do aposentado, tá? Possível ter essa análise.
E a cassação da disponibilidade é quando ocorre, a pessoa está em disponibilidade, né? Não sei se comentei na aula passada, mas a disponibilidade é um ato que a pessoa fica lá, disponível na casa dela, nem precisa ir no órgão, tá? Raro de acontecer nos dias de hoje também, temos alguns raros casos hoje em dia, mas a disponibilidade, a pessoa não precisa nem ir na repartição. Com um ano ela volta para ver se ela vai ser reaproveitada. Mas eu posso também fazer um processo de cassar essa disponibilidade e a pessoa retornar antes, tá? Então, são dois casos, assim, bem sugêneres. Vale mais a pena guardar o nome só, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, do que tentar entender um pouquinho delas, tá? Porque na prática, juridicamente falando, a aposentadoria, a cassação de aposentadoria é algo que é impraticável. Por quê? Existe o princípio da contribuição. Se a pessoa aposentou contribuindo e ela atendeu os requisitos de aposentadoria, bem provável que a justiça não vai deixar que casse a aposentadoria da pessoa, tá? E a destituição do cargo em comissão é a penalidade para o comissionado, tá? Ou para a função de confiança. Então, a destituição do cargo em comissão é penalidade. Vejam só que não é exoneração. Ah, fulano foi exonerado do cargo em comissão. Normal, porque ele pode ser tanto nomeado e exonerado a qualquer momento. Agora, se o sujeito cometeu alguma impropriedade em que gere a possibilidade dele ser excluído daquele órgão público, nós chamamos de destituição do cargo em comissão. Aí eu friso mais uma vez, cuidado, cuidado, exoneração não é penalidade. A exoneração você pode pedir, a exoneração você pode gerá-la a partir do momento que você não entra em exercício, tá? A pessoa foi nomeada, tomou posse, não entrou em exercício, ela pode ser exonerada. A pessoa não foi aprovada no estágio probatório, também pode ser exonerada. A pessoa pode pedir exoneração. Então, exoneração não é penalidade, é um ato, é um fato, tá? Da administração como um todo, tá? Então, nós temos essas 5 penalidades que vale a pena principalmente guardar essa primeira, em função daquilo que eu falei para vocês. No Estatuto de Mato Grosso, a nossa querida advertência não existe. Ela vai existir em uma outra lei que eu vou falar para vocês, mas futuramente, tá? Que é a Lei 112, que é o Código de Ética. Mas lembre-se, falou-se da 0490, não há advertência, tá bom? Então, artigo 155. Na aplicação das penalidades serão considerados a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes, ou seja, aquilo que prejudica a pessoa que já é contumaz, né, a pessoa que pratica um ato várias vezes, eu vou agravar, ou atenuante, aqueles casos que, a primeira vez, né, ou, entre aspas, aqui, ele é réu primário, né, e os antecedentes funcionais também podem contribuir ou não contribuir para essa penalidade, tá? Então, veja que o artigo 155, ele é meio, vamos dizer assim, ele é meio subjetivo, digamos assim, né? Pessoal, como é assim meio subjetivo? Porque em alguns fatos, em algumas situações, vai ter o critério do julgador, né? Então, mas vamos ver que a lei ela é muito objetiva, tá? É difícil o julgador errar. A repreensão será aplicada por escrito, tá? Já era assim, ó, esse verdinho é como a redação anterior, tá? Por escrito, nos casos de violação da proibição do artigo 143, de 1 a 9 do artigo 144 e 20, e em inobservância o dever funcional previsto na lei, regulamento ou norma interna que não justifique imposição de penalidade mais leve. Então, é uma penalidade mais leve. Como o artigo 143 aqui, ó, só para a gente ver o artigo 143. O artigo 143, ele citou ali, né? Artigo 143, do 1 ao 9. 143, do 1 ao 9, né? Ó, exercer, são 143, né? Ou ele deixa de cumprir, né? Os deveres, né? Então, né, manter conduta compatível, ou seja, não manteve conduta compatível, né?
não foi zeloso, né? Não exerceu com lealdade, né? Então ele pode ser enquadrado numa repreensão, né? Então tem muito a ver. Então a repreensão tem muito a ver em não cumprir os deveres, né? Não cumprir os deveres. E o outro é o artigo 144.20. Vamos ver o 144.20 que ele fala, não precisa decorar, tá? 144.20 tá aqui, XX, violar as prerrogativas de direito do advogado exercício da sua função. Ó, ficou bem ligado aí, né? Violar prerrogativas de direito dos advogados no exercício. Olha só que interessante, né? Você barrar um advogado, né? Então vejam que nós temos essa coisa que mudou em 2020, né? Então, você barrar, né, a prerrogativa do advogado, você pode ter uma repreensão. E foi justamente isso que mudou, ó, em 2020, tá? Então, eu vou ser repreendido. Eu não, né? Deus me livre. As pessoas serão repreendidas, serão chamadas à atenção. E esse chamar a atenção tem que ser por escrito, tá bom? Não existe a repreensão verbal, tá? Muito bem. A suspensão, que é a próxima penalidade, vamos ver cada uma delas, será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas por repreensão. Ou seja, o cara vem fazendo um monte de coisas, descumprindo deveres ou barrando algum advogado. Várias vezes, vira uma suspensão, tá? E de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder a 90 dias. Então, aquilo que não cabe nem repreensão e nem demissão, eu posso aplicar a suspensão. E essa suspensão não pode ser maior que 90 dias, tá? Muito bem, então o máximo de punição em suspensão é 90 dias. Qual que é a diferença da repreensão para a suspensão? Repreensão você vai receber uma notificação por escrito, já a suspensão não, você pode ficar sem trabalhar, mas também ficará sem receber. Então, não se esqueçam que realmente ela é uma punição mais severa, ela dói muito no bolso, né? Mas nós temos duas situações aqui, ó, muito interessantes, tá? Será punido com suspensão de 15 dias o servidor que injustificadamente recusar-se a submeter-se à inspeção médica, determinado pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. Ou seja, ele foi penalizado 15 dias, aí daqui a 3 dias ele foi lá e fez inspeção médica. Acabou. A suspensão é, vejam, que é 15 dias, tá? Outra coisa também, a administração pública aplicou a suspensão, mas ela precisa do sujeito. Olha só. Quando houver conveniência para o serviço, ou seja, a administração acha conveniente, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% do dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Ou seja, você vai trabalhar e receber 50%, tá? Então vejam que tem essas duas situações aqui. Então a suspensão é até 90 dias. No caso de não fazer a inspeção médica, suspensão de 15 dias. E a administração pode, né, por conveniência dela, dizer, olha, não fique em casa, venha trabalhar, mas receberá uma punição de 50% do seu vencimento ou da sua remuneração. Muito bem. Artigo 158, as penalidades de repreensão, que é esse puxão de orelha por escrito, né? Vamos até falar no puxão de orelha, né? É por escrito, e a suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 1 ano e 3 anos de efetivo exercício, respectivamente. Ou seja, 1 ano para repreensão e 3 anos para a suspensão. Se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. O que acontece? Está lá no seu cadastro, no cadastro da pessoa, ela sofreu. E 1 ano, gente, isso aqui é interessante, né? Zerou vida. Zerou vida, tá? 1 ano no caso da repreensão e 3 anos no caso da suspensão. Some do cadastro. As pessoas não vão conseguir mais ter esse acesso. Parágrafo único, cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos, né? O que significa isso aqui, professor? Está falando assim, ó, eu não, vamos dizer, e uma coisa interessante, tá? Hoje está tudo automatizado, né? Mas antigamente você tinha que pedir para tirar. Deu o prazo, você ia lá e requeria, fazer um requerimento, né?
a gestão de pessoas e pedia para tirar do cadastro, tá? Hoje em dia, com sistemas eletrônicos, isso é mais gerenciável. Demissão. A demissão, ela ocorre, né, por várias situações. Primeiro, antes de falar essas tipificações aqui, nós temos o artigo 144, que vai do 10 ao 18. Então, 144, ó, só para a gente ter uma ideia, não é para decorar não, tá? Do 10, né, ó, praticar gerência de administração de empresas, sociedade civil ou exercer comércio nela, qualidade transacional com o Estado, né, vamos dizer que você, isso aqui é um item que eu vou dar um destaque para ele, né? Aí vai até o 18, é isso? Acho que é, né? Até o 18, né? Até o 17, tá? Até o 17 do 144, tá? 17 tá aqui, ó. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência. Ou seja, aquela pessoa que manda o servidor fazer compra para ele no mercado, né? Esse caso aqui, que é o do 10, ó, faz parte de gerência ou administração de empresa privada. Presta atenção, tá? De sociedade civil, que exerce comércio e nessa qualidade transacional com o Estado, né? Então, vocês serão proibidos, né, de serem gerentes ou administradores. Agora, professor, uma pergunta que você me faz, tá? Eu posso ser sócio? Sim, porque o sócio minoritário, ele não é nem gerente nem administrador da empresa, tá? Então, não há problema nenhum. E dentre outros, ó, praticar usura. Professor, o que é usura? Emprestar dinheiro a juro, agiotagem, também é passível de demissão, né? Receber propina, óbvio. Aceitar comissão, né? Sem licença do governo do estado, utilizar pessoas com recursos materiais e atividades particulares, né? Ou seja, pegar o pessoal da limpeza e mandar limpar a sua casa. É por óbvio que isso é casos para demissão. Então não precisa decorar. Mas dentro da demissão, nós temos aqui, ó, crimes ainda, né? Crimes contra a administração pública da demissão. Abandono de cargo. Esses dois aqui são interessantes, tá? O abandono de cargo e inassiduidade habitual. A improbidade administrativa também. Vamos ver o abandono de cargo, está bem aqui embaixo, ó. Vamos lá, ó. Vamos ver onde está aqui. O abandono de cargo, a gente vai ver mais à frente, tá? Ele vai estar por aqui. Ah, tá aqui, ó. Artigo 165. Configura-se abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por 30 dias consecutivos. Ou seja, faltou 30 dias corrido, abandono. Inassiduidade habitual, professor. É a falta sem justificativa por 60 dias interpoladamente durante 12 meses, tá? Então, presta atenção. Faltou 30 dias seguidos, abandono de emprego. Faltou 60 dias. Faltou 3 agora, mais 5 daqui uns dias, mais 10 ali. Somou-se tudo, deu 60 dias em um ano, também é passível de demissão. Demissão, ó. Abandono de cargo e na sua idade é demissão. Improbidade administrativa, nem se diz. Incontinência pública ou conduta escandalosa. Olha só, sair gritando na rua, sair batendo nos outros, lógico, né? Não pode. Insubordinação grave em serviço, ou seja, não obedecer o chefe, né, de forma severa. Ofensa física em serviço a servidor ou particular. Aplicar irregularmente o dinheiro público, né? Tem que aplicar corretamente. Revelação de segredo apropriado em razão do cargo, ou seja, você descobriu um segredo que vai beneficiar alguém, vai contra. Demissão. Lesão aos cofres públicos, né, gente? Roubar, né? Realmente é grave. Corrupção, né? E esse último também que é interessante, né? Acúmulo ilegal de cargos e funções após a constatação em processo disciplinar, tá? Então, assim, você tem 2 cargos que não podem acumular. Você será demitido também. Aí, mas só que tem um interessante. A gente vai ver mais à frente. Você vai poder optar. Você vai ser notificado. Você está acumulando os cargos de forma legal. E você vai ter a oportunidade de optar para qual cargo que você quer ficar. Tá? Tudo bem. Então, vejam que são coisas gravosas. São coisas graves. Tá?
a demissão. Será cassada, né? Será cassada a aposentadoria ou disponibilidade do inativo que houver praticado, será cassado, né? A cassação, né? Aposentadoria ou disponibilidade do inativo que houver praticado ato de natividade, ou seja, ele tinha que estar na atividade, com falta punível com demissão. Então, vejo que a cassação de aposentadoria e disponibilidade, ela é comparável à demissão. Mas por que ela não chama de demissão? Porque a pessoa não está nativa. Se a pessoa tivesse nativa, ela seria demitida, tá? A destituição do cargo em comissão exercida por não ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de infrações sujeitas à penalidade de suspensão e demissão. Então, o comissionado, olha, presta atenção, o comissionado não recebe suspensão. Se ele fosse para ser suspenso, ele já vai ser demitido, tá? Então, cuidado. Demitido não. Destituição do cargo em comissão, tá? E aí, se ele cometeu algo mais grave, ele vai ser destituído do cargo em comissão, tá? Mas presta atenção que geralmente o que acontece? Vamos, exemplo, tá? Inclusive, um parágrafo único aqui vai ele estudar, inclusive, o que eu estou falando agora. Vamos dizer que um servidor foi, né, surpreendido, tá, com uma pessoa menor de idade em um motel. Escândalo, sai lá na capa do Olhar Direto, Media News, servidor do órgão tal foi pego com menor de idade e tal. E esse cara é só comissionado. No final do dia, gente, qualquer lugar que for, lugar, lógico, que tenha um bom senso, eles vão exonerar esse sujeito. Eles vão exonerar ele. Mas só que o processo continua rolando, tá? Que é exatamente o que fala no parágrafo único, ó. Ocorrida a exoneração do que trata o artigo 45, o ato será convertido em destituição do cargo de comissão previsto nesse artigo, ou seja, eu resolvi o problema, porque eu posso exonerar ele a qualquer momento. É chamada livre nomeação, livre exoneração. Eu me livrei daquele problema, mas o processo continua correndo, tá? Então, vejam que o artigo 162, ele tem um parágrafo interessante. A demissão ou destituição de cargo em comissão, nos casos dos incisos 4, 8 e 10 do artigo 144, implica na indisponibilidade dos bens e ressarcimento do erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Ou seja, a pessoa desviou dinheiro, gente, ó, quer ver? Você vai ver que tem tudo a ver com fazer alguma coisa em relação ao patrimônio público, quer ver, ó? É o 4, 8 e o 10 do 144. 4, 8 e 10 do 144. O 4 é cometer, pessoa estranha, repartição, fora de pessoa que lei, desemprego, atribuição que lhe seja responsabilidade ou de subordinado. Não, 4. Opor resistência justificada ao andamento do documento, processo ou execução do serviço. 144, deixa eu ver se eu estou falando isso aí. Inciso 4 acho que ficou meio estranho lá, mas tudo bem. Mas vamos ver o 8 e o 10. Vamos ver aqui do 8 ao 10, na verdade, né? 144. Vai fazer mais sentido, quer ver? Do 8, manter sob sua guarda chefia imediata, cônjuge, companheiro ou parente até segundo grau civil, salvo ambos servidores forem ocupantes do provimento efetivo. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal. Veja, ó, participar de gerência, né? Que é aquele caso lá, tá? Então vejam que esses casos, não é para decorar, tá? Não é para decorar. Vejam que esses casos, né, são passíveis, né, implica, então, a disponibilidade de bem para ressarcir o erário, né? A demissão ou destituição de cargo, comissão infragente do 10, o 12, ao 10 de novo repetido aqui, por que está estranho, né? E o 13, incompatibiliza o servidor para nova investidura no cargo público estadual pelo prazo de 5 anos. Presta atenção nesse 164, que as pessoas chovem de perguntas nisso aqui, ó. Então vejam, e todos eles não têm a ver com corrupção, tá? Então veja o seguinte, ó. Os cara foi
demitido, né, por essas coisas mais gravosas, né, ou teve a sua destituição do cargo em comissão por causa dessas coisas mais gravosas, ele não pode voltar para o serviço público estadual. Estadual. Professor, vamos dizer que cometeu isso no executivo. Vale para o judiciário? Vale, porque o judiciário estadual é um nível estadual. Assembleia Legislativa vale. Agora, para o município, eu posso impedir a pessoa de fazer o concurso? Não. Olha só que interessante. As pessoas acreditavam que isso era assim que acontecia. Não, tá? A pessoa fica restrita ao cargo público estadual. Por quê, professor? Porque é invasão de competência. Eu não posso invadir a competência do município e nem da União. Isso vale para tudo, tá? A União também só pode aplicar penalidade de ficar 5 anos sem a pessoa poder entrar no serviço público federal, tá? Essa é uma pergunta muito recorrente. Então, o impedimento... Gente, não existe condenação eterna, tá? A pessoa pode ter cometido uma falha, às vezes, e foi uma falha. Mas tem gente que é mau caráter, né? Então, ele fala, não poderá, esse aqui é muito interessante, não poderá retornar ao serviço público estadual o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do artigo 159, 1, 4, 8, 10 e 11. Isso aqui é inconstitucional, tá? Por quê? Não pode ter condenação eterna. Gente, não existe prisão perpétua no Brasil. Não existe pena de morte. Você acha que vai existir uma pena administrativa pro resto da vida? Tá? Então, é discutível esse parágrafo único, tá? Mas pode cair na sua prova, tá? É possível ter uma demissão, uma destituição do cargo que a pessoa não vai voltar, tá? Sim, conforme o estatuto, mas na prática não acontece. A gente já viu esses dois aqui, né? Que é o abandono de cargo, né? Que é a falta intencional 30 dias seguidos, ou inassiduidade, que é 60 dias interpolados entre os 12 meses. O ato de imposição de penalidade mencionará o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Então, tem que estar lá na decisão, né? Qual é o artigo, qual é a fundamentação, tá? Aí nós temos alguns artigos aqui, né? Interessantíssimos e importantes, tá? Se o 154, se o 154 é importante, na minha concepção, o 168 também é muito importante. Por quê? Porque o 168, ele diz quem pode aplicar a penalidade, ó. Quem aplica as penalidades. Vamos lá. As penalidades disciplinares serão aplicadas pelo governador do estado, pelos presidentes do Poder Legislativo e tribunais estaduais, pelo Procurador-Geral de Justiça e pelo dirigente superior da autarquia e fundação, com se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade do servidor vinculado ao respectivo poder ou órgão ou entidade. Por que cita esse monte de gente, professor? Porque, ó, o governador é do executivo, né? Temos o presidente do legislativo, que é do poder legislativo, temos o tribunal, que é do poder judiciário, o procurador de justiça, olha só, Ministério Público, né, que não é um poder, mas tem poder. E aqueles que são superiores em autarquias e fundações, eles são os detentores de fazer demissão ou de instituição, ou cassação de aposentadoria e disponibilidade do servidor vinculado ao poder constituído, tá? Então, demissão e cassação de aposentadoria ou cassação de disponibilidade é de competência, por exemplo, na esfera estadual do governador. O que vai cair para vocês é isso, tá? Quem é que pode demitir? Governador. Outros, pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior, por exemplo, o secretário, aquelas mencionadas no inciso 1, quando se tratar de suspensão superior, não, quando se tratar de suspensão superior a 30 dias, né? Então, se for suspensão acima de 30 dias, né, pode ser um secretário, tá? Pelo chefe da repartição ou outra autoridade na forma do respectivo regimento ou regulamento, nos casos de repreensão, que é por escrito sempre, e suspensão até 30 dias. Então, vejam que quanto menos grave, mais baixo o cargo pode ser. Pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de instituição de cargo em comissão e de não ocupante de cargo efetivo, né? Então, vejam que, no caso do comissionado, se foi um
Se for o governador que nomeou, é ele que vai fazer a destituição do cargo de comissão. Se for o secretário, é ele que faz, e assim sucessivamente, tá? Então, gravem bem que só o governador, gente, pode fazer. Agora, o governador pode aplicar essas outras penalidades? A resposta é sim. Aquele que pode mais, sempre pode o menos, tá bom? Muito bem. A ação disciplinar prescreverá em 5 anos, quando a infração punível com demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade e destituição do cargo em comissão. O que acontece? 5 anos, tá? Já vê que tem um detalhe bem interessante quanto que conta. E se for suspensão e repreensão, ele vai prescrever com 2 anos. O que é prescrição? Não tem como punir. E quando é que começa a contar? Que é aí que nós estamos aqui, ó. O prazo de prescrição começa da data em que o fato ou transgressão se tornou conhecido. Isso é um pouquinho diferente do que está previsto na lei de improbidade administrativa. A lei de improbidade administrativa, ela hoje opera pelo fato de quando aconteceu o fato, tá? Mas vejam que pode cair na sua prova, conforme o Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso, a prescrição ela vai ocorrer a partir ou do fato ou de quando a transgressão foi conhecida. Cuidado com essa questão, tá? Na lei de improbidade administrativa, é só o fato hoje que opera, tá? Não é quando foi conhecido o fato, tá? Vou dar um exemplo, né? Vamos dizer que o sujeito cometeu o fato há 7 anos atrás, mas foi descoberto só agora. Opa, a prescrição começa a contar a partir do fato conhecido, né? Se tornou conhecido, tá? Os prazos de prescrição previstos em lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime, tá? Então, aí nós tivemos aí vários itens aí que não prosperaram. Então, gente, ó, dever de casa é vocês lerem e relerem do artigo 154 até o artigo 169, beleza? Nós vamos ter mais uma aula de né, regime jurídico único, perdão, não falando regimento interno, não, regime jurídico único, vamos falar do processo administrativo disciplinar, que cabe também mais alguns minutos aí, 30 minutos no máximo, né, para a gente poder trabalhar este assunto também, tá bom? Então, como eu havia prometido, as nossas aulas sempre serão aulas curtas, né? Aulas bem produtivas para a gente ir guardando essas informações, para neuroplasticidade, né? Vocês conseguirem absorver tudo isso e a gente está preparado para a prova, tá? Nós vamos ter o nosso edital, tenham confiança nisso, não sei quando vai ser, mas quando esse edital sair, vamos fazer com que tudo aconteça conforme é para acontecer, tá bom? Sobre os simulados, né? Vamos colocar mais simulados, mas eu vou dar uma seguradinha, tá? Tem gente ainda que não fez tudo. Quem já fez tudo, refaça os simulados, tá? Refaça os simulados, beleza? Tudo bem, vou parar de gravar aqui, para não ficar muito longo, e vamos bater um papinho.